E aí galera, beleza? Eu de volta aqui, hein, com a série Cristãos que não conhecem o Cristo. E hoje o tema vai ser preconceito. Você sabia? Não, você não sabia porque eu não contei. Essa semana eu fui numa barraca de feira. Eu fui comprar frutas. Aí apareceu um cara, olhou pra mim e falou assim: então, você tem aí uma pra nós? Aí eu falei: não, cara, eu não fumo, né? Ah, você tá falando por causa do cabelo, do visual? Não, irmão, isso aqui é casca. As convicções internas são outras. Aí ele pediu desculpa, tal, não sei o que, tal, não, desculpa. Não precisa ficar tranquilo, cara, não tem problema nenhum, não. Houve ali um pré-conceito sobre uma coisa que ele viu no exterior, mas não conhece o interior. E é sobre isso que a gente vai falar a partir de uma situação que aconteceu com Pedro. São Pedro, o chamado homem da chuva, da chave do céu, foi discípulo de Cristo também. Queria falar hoje sobre o preconceito. É um assunto que tem sido muito debatido e discutido, principalmente nesse ano, em virtude de várias coisas que têm acontecido, principalmente nos Estados Unidos, um pouco aqui no Brasil, e em outras partes do mundo, sobre racismo, preconceito com relação às escolhas sexuais das pessoas. E aí a gente começa a pensar, por exemplo, de onde vem o preconceito. Isso aí não precisa ser só com cor e com gênero sexual, não. Isso aí tem a ver também com ideologia, isso aí tem a ver com escolha de time, isso aí tem a ver com um monte de coisa, né? Então o que acontece? Pedro estava cansado, estava com fome, meio-dia, solão na cabeça, foi pro teto dar uma descansada para esperar o almoço, e ele tem uma visão, um deslumbre, alguma coisa, e ele vê vários animais que para a lei judaica não era permitido comer, carne de porco e outros, e a voz vem e fala para ele: mata e come. Ele estava com fome, e ele falou: de jeito nenhum, sou judeu, não posso comer isso, que é isso? Não posso comer. E aí a voz vem e fala para ele: não torne impuro o que eu purifiquei. Não torne impuro o que eu purifiquei, não torne impuro o que eu purifiquei. Por 3 vezes aconteceu isso, ele ficou pensando, e enquanto ele pensava, mensageiros bateram na porta onde ele estava, a pedido de Cornélio, que não era judeu. E Pedro fala: vocês sabem que não é lícito, vocês sabem que eu não posso ficar misturando com os gentios. Ele foi doutrinado a respeito da lei. O judeu é um povo especial, ou seja, o judeu é a menina dos olhos de Deus, e infelizmente nós, ou alguns cristãos, resolveram transformar tudo aquilo que Jesus fez, que foi acabar com o preconceito, que foi destruir essa coisa do apenas um, e resolveram tomar de novo. Jesus veio para todos. Então, quando você se coloca como um juiz dizendo e determinando quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, você simplesmente está se comportando exatamente como Pedro, de forma preconceituosa, de forma arrogante, de forma idiota. Jesus, ele veio para todos. Quando você determina se o negro, ou se o pobre, ou se o homossexual, gay, lésbica, vai ou não frequentar a sua comunidade, você está determinando de forma preconceituosa quem vai e quem não vai para o céu. E fica na porta, fechando a passagem da salvação para as pessoas que querem e desejam ter esse encontro com Deus. E o preconceito não é algo que você nasce com ele é incutido em você, você nem sabe às vezes, porque você não gosta de determinada coisa. Você não deve gostar de determinada coisa, porque um dia, ou um pai, ou uma mãe, ou um tio, alguém falou alguma coisa. Tal coisa não presta. A polícia não presta.
Aí você vê um policial, você fala, nenhum policial presta. Quando eu falo nos políticos no Brasil, eu não posso falar nenhum político presta. Porque o problema não é o que eu escutei, o problema é o que nós temos visto ao longo de tantos anos. Existem políticos que querem fazer algumas coisas? Sim, existem. Mas a grande maioria só precisa de um voto para se beneficiar e para ter os seus direitos e esquecer a população. Eu tenho um amigo que ele é político, ele é deputado, e eu sempre falo para ele, você é a razão de eu não acreditar em 100% de corrupção na política, né? E ele dá risada, porque é um fato, ele trabalha pra caramba, ele trabalha, e eu vejo isso. Mas ao longo de muitos anos, eu percebia, eu via, eu ouvia pessoas dizer tal coisa não presta, tal situação, mas eu nunca fui lá para checar, para ver. É igual o cara hoje dizer, nenhum cristão presta. Pera lá, vou contar uma história para vocês. Vinha eu um dia almoçando com um grupo de amigos no trabalho. Quer dizer, não vinha, porque eu estava sentado parado. E tinha um cara lá, um cidadão, que ele falava assim, engraçado que ele nasceu na Bahia, né? Todo baiano é vagabundo e preguiçoso. Aí eu falei, ó, todo baiano não. O meu pai, em memória, o meu pai trabalhou incessantemente dos 13 anos até os 80 anos de idade. Acordava todos os dias, às 6 da manhã, para ir para o trabalho. E voltava para casa às 9 da noite, 8, 9 da noite. Eu vi isso. Então, se tem algum baiano vagabundo, não são todos. Então cuidado com o que você fala. Aí uma outra situação, esses pastores são tudo bandido, tudo ladrão. Eu falei, pera lá, você vai em alguma igreja cristã? Você conhece algum pastor? Você tá vendo 3 negros na televisão que tá roubando. E todo cristão é vagabundo. Você não sabe. É ladrão, você não sabe. Todo padre é pedófilo. Você não sabe. Você tem um preconceito e você põe todo mundo no mesmo saco, chacoalha e diz, eu não acredito em nada disso. E isso não é um problema de quem está no pacote, isso é um problema seu. Todo ateu vai para o inferno. Você sabe, cara, se o cara é realmente ateu ou se ele vai mesmo para o inferno? Às vezes ele fala que é ateu para você parar de encher o saco dele. É muito mais simples falar assim, eu sou ateu, cara. Pronto, acabou o assunto. Porque eu não quero escutar a sua ladainha dizendo que se eu não for para sua igreja, dizendo que se eu não for do seu movimento, dizendo que se eu não ouvir sua música, eu vou para o inferno. Às vezes a pessoa está fazendo isso porque ela está de saco cheio de você enchendo o saco dela, determinando quem vai e quem não vai para o céu ou para o inferno. Cara, eu e você não temos esse poder de determinar quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Por isso que esse preconceito todo vigente hoje, onde as pessoas não se toleram, não é algo que nasceu com você. É algo que foi aparecendo, foi surgindo enquanto você caminhava nesta vida. Então nós temos um papel importante na sociedade. E mesmo que não sejam cristãs, estão ligadas a alguma religião, porque elas não têm preconceito com você. Mas a gente nutre esse preconceito com os outros. Então, nos dias de hoje, você não tem que aceitar o erro das pessoas, mas você precisa aceitar as pessoas como elas são. Porque o preconceito não é bem-vindo nesse governo que você diz seguir. Eu não vou dizer reino, porque a gente tem essa coisa de reino. Nós não estamos no reino, nós não estamos no Brasil, gente. Nós estamos no Brasil, vamos botar as coisas no lugar. Nós não sabemos o que é reino. Tá? Nós não sabemos o que é reinado. Na verdade, nós não sabemos nada da vida. Então vamos colocar no nosso lugar. E não ficar nessa coisa de, não, Senhor, jamais vou me misturar com essas coisas, com essas pessoas. E o que Deus falou para Pedro? Não torne impuro o que eu purifiquei. Não mande para o inferno quem eu quero mandar para o céu. Não julgue as pessoas porque elas são diferentes de você. Porque preconceito não vai levar você, e nem eu, e nem ninguém, para lugar nenhum. Na verdade vai levar, né? Para o lugar do isolamento, para o lugar onde ninguém vai querer ficar com você, para o lugar onde as pessoas vão te olhar e falar assim, puta, esse cara é um boçal, cara, quero distância dele. E se Jesus agregou as pessoas e construiu pontes,
Nós não podemos simplesmente construir muros e dizer assim, eu estou fazendo a vontade de Deus. Não, você está fazendo a vontade da sua carne, a vontade do seu coração e a vontade do seu preconceito, que não nasceu com você. Você aprendeu e colocou isso como verdade absoluta para você. É cômodo, mas é perigoso. Fique com Deus. Valeu.